Ok, então eu vou só puxar aqui a página, porque eu esqueci de iniciar a gravação, tá? Só para filmar aqui o início, caso alguém perca a aula, saber que a gente começou nesse ponto, apenas revisando os 3 exemplos da base do R2, do R3 e do Rn. Portanto, as dimensões do R2 é 2, do R3 é 3, do Rn é n. E agora eu estou falando da base do R índice n de x, que é o conjunto dos polinômios de grau no máximo n. A base é formada por esses n mais 1 vetores aqui. E é por causa disso que a gente diz que a dimensão do R índice n de x é exatamente n mais 1. Beleza? Alguma dúvida? Bom, nós temos muito mais coisa. Por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo simplificado, que eu já fiz, eu vou só repetir. Esse conjunto aqui, ó, M2 por 3R. Essa notação estranha, complicadinha aqui, chata até, é a notação para o conjunto de todas as matrizes de 2 linhas e 3 colunas com coordenadas reais. Certo? Isso aqui são conjunto das matrizes dois por 3 de coordenadas reais. E a gente viu que o conjunto formado pelas matrizes 1, 0, 0, 0, 0, 0, depois pega esse 1 e sai movimentando. 0, 1, 0, 0, 0, 0, depois 0, 0, 1, 0, 0, 0, depois e sai movimentando o número 1 até acabar as possíveis posições dele. Esse conjunto é base do espaço das matrizes 2 por 3 com coordenadas reais, e é por causa disso que a gente diz que o espaço dessas matrizes de coordenadas reais tem dimensão só contata em 6 elementos. E não é coincidência que é 2 vezes 3, tá? Na verdade, mais geralmente, o espaço das matrizes n por m de coordenadas reais tem dimensão exatamente n vezes n. É isso aí. Acho que foi mais ou menos nisso que a gente encerrou, né, as últimas aulas, falando sobre esses exemplos, tá? A gente vai tentar hoje, então, se aprofundar um pouquinho mais nessa história de base e dimensão. Então hoje a gente vai estudar um teorema bastante importante da teoria, chamado Teorema do Completamento. O Teorema do Completamento diz o seguinte: começa-se com um espaço vetorial V de dimensão n. Portanto, eu estou já começando aqui afirmando que o V tem dimensão finita e ela é igual a n de navio. Pega agora, dentro desse espaço de dimensão n, R vetores, todos eles linearmente entre si independentes, e a quantidade deles é menor do que a dimensão. Ok? Pega vetores LIs, cuja quantidade é menor que a dimensão. O que esse teorema está dizendo é o seguinte, que eu posso pegar esses vetores que eu peguei inicialmente, esses R vetores, e completar com mais alguns, até que esse conjunto forme uma base de V.
Por isso o nome teorema do completamento, porque você pode completar. Então entenda isso definitivamente. Eu vou voltar lá para aquela outra página lá. Vou pegar aqui uma página em branco, em preto no caso. Então veja só. Eu estou lá no espaço, V. E eu sei que V tem dimensão N. E dentro desse espaço, aqui é só para uma representação gráfica do V. Dentro desse espaço eu tenho lá alguns vetores. No caso eu tenho R vetores, o 1, o 2 até o R, linearmente independentes. Eu sei que essa quantidade R é menor do que a dimensão. Então, de cara, você sabe o seguinte, é impossível que esses vetores gerem o espaço V. Por que que é impossível? Porque se esses vetores gerassem o espaço V, ele seria uma base, já que ele é Li. Lembre-se, o que é base? É um conjunto de geradores Li. Ele já é, esse conjunto aqui, ele já é Li. Se ele gerasse o espaço, ele seria uma base. Então a dimensão do espaço seria R. Mas não pode ser R, porque é N. E R é menor do que N. Então, a primeira observação que se faz é que esses vetores, o 1, o 2, o R, não gera V. Por que que não gera o espaço? Porque se gerasse, já que eles são LI, se gerasse seria uma base. Se fosse uma base, a dimensão do V seria esse número R aqui, que é a quantidade na base. Mas então o N seria igual ao R, já que o N é a dimensão de V. Mas não pode, porque o R já começou menor do que N. Então não gera. Não gera. Beleza? Vou voltar aqui para outra página. Vamos começar com essa observação então. Os vetores 1 até o R não é uma base de V. Por que que não é uma base? Porque se fosse uma base, esse número R seria a dimensão de V, mas não pode porque a dimensão de V é N e R é menor do que N. Então ele não é uma base. Certo? Se não é uma base, existe um vetor U índice R mais 1, eu estou chamando ele assim, tá? Eu sei que existe um vetor, de maneira que o vetor U1 até o R acrescentado desse novo vetor, que eu estou chamando de U índice R mais 1, forma um conjunto LI, linearmente independente. Ok? Deixa eu voltar aqui, deixar assim. Então, o que é que eu fiz? Como não é uma base, eu posso acrescentar mais um vetor de maneira que o conjunto continua LI. Ok? Então suponha que isso não pudesse ser feito. Todo vetor que eu acrescentasse desse LD. O que significaria? Que aquele vetor era a combinação linear dos outros. Então aquele vetor seria gerado pelos outros. Mas se ele fosse gerado pelos outros, então esses outros gerariam o espaço todinho, mas não pode. A gente acabou de ver que não é base, não gera. Tá certo? Eu sei que é um pouco confuso, mas com paciência vocês chegam lá. Muito bem. Então eu agora acrescentei mais um e continuei linearmente independente. Bom, pode ser que na hora que eu acrescentei esse vetor, agora eu tenho R mais um vetores, pode ser que isso dê a dimensão do espaço. Pode ser. Concorda?
Eu só sei que o R é menor do que N, mas pode ser que o R mais 1 seja igual. Beleza. Se for igual, significa que esse conjunto aqui formou uma base de V. Porque a gente viu na aula passada que as bases de V têm a mesma quantidade de elementos. Então, se a quantidade é a dimensão, né, então é porque é uma base, já que eles são LIs. E aí acabou. Eu consegui introduzir mais um vetor e completei, obtive uma base de V. Lembre-se que o objetivo do teorema é pegar esses vetores inicial e sair acrescentando outros até obter uma base. Isso pode acontecer na hora que eu boto só um, pode. Mas também pode acontecer de, na hora que eu acrescentei esse 1, continuou menor do que n. Então a quantidade aqui continuou menor que a dimensão. O que significa isso? Que essa quantidade aqui, R mais 1, não é base. Se não é base, eu posso acrescentar outro vetor, de maneira que continua linearmente independente. Acrescento esse outro vetor. Agora eu tenho R mais 2 vetores LIs. Pode ser cadê? Só um minutinho. Ah tá, aqui eu não escrevi, mas pode acontecer o seguinte. Deixa eu tirar, aí, deixa assim. Pode acontecer então de que o R mais 2, opa, desculpa, deixa eu pegar aqui a caneta, certo. Pronto. Pode acontecer de o R mais 2 vetores, que são esses aqui, ó, o 1 até o R mais 2, pode ser que isso dê exatamente a dimensão do espaço, que é o N. Se der, acabou. Você chegou em um conjunto LI, cuja quantidade de vetores é a dimensão. Então você tem uma base. Então se isso acontecer, acabou se você completou. Se não, você significa que o R mais 2 é menor do que N. Então você tem R mais 2 vetores linearmente independentes e essa quantidade é menor do que a dimensão. Então você pode acrescentar um R mais 3. Se continuar menor, você acrescenta o índice R mais 4. E sai fazendo isso até que tem uma hora que você acrescenta vetores. Opa, só um minuto. Tem uma hora que você está acrescentando o R mais 1, o R mais 2, o R mais 3, até um certo índice R mais K, de maneira que essa quantidade R mais K dá exatamente a dimensão. Quando você chega nesse ponto, é porque você acrescentou vetores, daqui eles, de maneira que, juntado com os R primeiro que você tinha, você obteve uma base de V. Tá certo? Essa é a demonstração do teorema. De forma prática, o que acontece? De forma prática, o que acontece é o seguinte. Você começa... Vamos pegar aqui um exemplo prático. Você... Vamos fazer um exemplo aqui em R3, tá? Em R3, vamos completar o conjunto um zero 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 até obter uma base de R3. Então, esse é o exercício. Primeira coisa, os vetores 100001 são LI.
Por que eles são LIs? Você faz a conta. Um número vezes o primeiro, mais um número vezes o segundo, iguala isso ao vetor nulo e vê que bicho dá. Na hora que você fizer essa conta, você vai obter A, vírgula, B, vírgula, B igual a 0, 0, 0, o que significa que tanto A quanto B são iguais a 0, o que significa que os vetores são linearmente independentes. Então, eu tenho dois vetores linearmente independentes dentro do R3, que tem dimensão 3. Então, eu tenho menos do que 3 vetores. Tenho dois vetores LIs. O teorema do completamento diz que é possível acrescentar, então, pelo teorema do completamento, é possível acrescentar mais um vetor ao conjunto 1, 0, 0, 0, 1, 1, de forma a obter uma base de R3. Essa é a observação que eu faço. Como eu tenho dois vetores linearmente independentes em R3, então eu posso acrescentar mais um, de maneira que eu obtenha uma base de R3. Alguma dúvida é só falar. Alguma pergunta? Gente, 1 minuto aqui de pausa. Voltando aqui, pessoal. Então eu estou nesse exemplo aí, em que eu já mostrei que esse conjunto de dois vetores aí, ele é LI, e eu está pedindo para completar até obter uma base do R3, certo? Então, pelo teorema do completamento, é possível acrescentar mais um vetor aí de maneira a ter uma base do R3. Nesse momento eu não vou me preocupar como é que eu acrescento. Eu vou escolher aleatoriamente um vetor. Eu tenho esses dois, esse, o 1, 0, 0 e o 0, 1, 1, e vou acrescentar um terceiro aqui de forma aleatória. Ok? Vou acrescentar, por exemplo, aqui ó, o 0, 0, 2. Então, quando eu acrescento esse terceiro vetor, para ser uma base, ele tem que dar LI. Certo? Então, por exemplo, quando eu acrescento esse vetor, eu estou afirmando que esse novo conjunto, esses três vetores são linearmente independentes. E eu sei disso porque quando eu faço aquela nossa conta já clássica, eu obtenho a equação A, vírgula, B, vírgula, B mais 2C igual a 0, 0, 0. E é fácil ver
daí, que a única solução possível é A igual a B igual a C igual a zero, o que significa que os vetores são de fato linearmente independentes, logo o conjunto formado por eles é base de R3. Então tá aí uma base de R3 que não é aquela base canônica, não é a base formada só por 0 e 1, certo? Isso aqui é uma outra base. A pergunta que surge aqui é: esse vetor que tu acrescenta dá sempre LI? A resposta é não. Nem sempre dá LI. Pode dar LD. O que eu posso dizer é que a probabilidade da LD é baixa. A maior chance é de dar LI mesmo. Tá? Mas nesse momento não tem como eu justificar isso para vocês. Mas a chance de dar LI é muito maior do que a de dar LD. Uma forma prática que eu tenho de dizer para vocês como é que eu acrescento e continuo LI é você tomar o cuidado de que o que você acrescenta não seja uma soma desses dois, uma subtração, não seja uma combinação linear dos dois. Se não for, vai dar LI. Tá? Tem gente que tem o impulso de, na hora de acrescentar o vetor, somar os dois que tinha, os três que tinha, os quatro que tinha, por exemplo. Se fizer isso, vai se dar mal. Você tem que acrescentar aleatoriamente mesmo. A chance de dar LI é maior. Tá certo? Outra coisa que vocês devem perceber, que eu sempre faço, eu quando vou pegar bases, essas coisas, assim, de cabeça, eu encho de zero as coordenadas, tá? Isso não é à toa, eu faço isso só para facilitar as contas. Na hora de fazer conta fica simples. Mas não precisa ter zeros nas coordenadas, não. Isso é só uma escolha minha para simplificar cálculos, tá? Mas não precisa, pode ser cheio de coisa aí. Só que as contas ficam maiores, bem maiores, inclusive. É isso aí. Então esse é um nosso exemplo de um completamento. Ah, tá um pouco ruim de ver, foi minha culpa. Na hora que eu peguei aqui o lápis, eu peguei um fino demais. Mas eu já vou mudar isso, ó. Tá vendo a diferença? Foi minha culpa. Na próxima ela já fica normal. Lembre-se de colocar o nome de vocês nas notas compartilhadas. Aqui no bate-papo alguém estava reclamando que a letra ficou fina. Foi minha culpa, tá, gente? Eu já consertei. Coloquem também o nome de vocês aí nas notas compartilhadas. Bom, aqui eu deixo outro exemplo para vocês que vai nos slides, tá? No mesmo ambiente, no R3, é dado aqui uma base. É dado um conjunto LI aqui com esses dois vetores e está pedindo para completar. Certo? Aqui eu estou fazendo um pouco diferente. Eu estou acrescentando um vetor genérico e eu ainda vou descobrir quais os valores de x, y e z. Tá certo? Aqui eu deixo para vocês uma maneira de fazer isso. Basta com que esse número seja diferente de zero. Então, por exemplo, lá eu coloquei 002, ó, dá diferente de zero, tá bom? Mas pode ser outros números. Então aqui vai para vocês nos slides, sem ser o manuscrito.
Aqui, uma proposição, ela é razoavelmente simples, é o seguinte. Pega um subespaço U do espaço vetorial V. Então veja, C subespaço significa que o U é um subconjunto de V. Então, de cara, o que nós temos? É que o U está contido em V. Certo? O que essa proposição está dizendo é o seguinte: se a dimensão do subespaço for igual à do espaço, então essa inclusão ela vira logo a igualdade aqui, ó. Então, para que um subespaço seja igual ao espaço, é suficiente que ele tenha a mesma dimensão. E é isso que a gente vai demonstrar aqui. Gente, novamente, só mais 2 minutos, tá? Ok, pessoal. Bom, espero que vocês estejam vendo aí os slides. Desculpa a interrupção, mas surgiu um problema aqui. Então eu estava falando aqui sobre essa proposição que diz que U é um subespaço de V, portanto é um subconjunto, está contido em V. E nesse caso, se a dimensão de U for igual à dimensão de V, então os conjuntos são logo iguais. Não só está contido, como é igual. A demonstração para isso é uma demonstração razoavelmente simples. Que é o seguinte, eu começo com uma base de U, então lembrando que o U é um subconjunto de V, tá? Então você tem V, um conjunto maior, U é um conjunto menor, ele está contido dentro de V. E eu peguei aqui dentro desse conjunto U uma base. Aqui dentro foi pego uma base, o 1 até o N, dentro de U, dentro desse menor. Beleza? Significa o quê? Significa que este conjunto U, como 1 até o N é base de U, então esse conjunto U é gerado por esses vetores, tá certo? Mas a dimensão de U, portanto, é N, que é a quantidade de vetores nessa base, que é igual à dimensão de V. O que significa que qualquer vetor de V essa demonstração aqui tá uma bosta. Só um minutinho. Nossa, tá horrível essa demonstração. Só melhorar aqui ela. Tá bom. Então vamos lá. Deixa eu escrever que é melhor. Então eu tenho aqui esses vetores, o 1 até o N. Eles são linearmente independentes. E mais, a quantidade deles é a dimensão de V. Nós vimos o seguinte, se a quantidade deles já é a dimensão, qualquer vetor que eu acrescente aqui, esse novo conjunto torna-se linearmente dependente. Por quê? Porque se ele fosse Li, a dimensão não seria N, seria maior do que N, seria N mais 1, pelo menos. Então esse conjunto U1, UN e V é um conjunto LD. Se ele é um conjunto LD, significa que o vetor que você acrescentou, isso a gente já viu na aula para trás,
se escreve como combinação linear dos outros vetores. Se esse conjunto aqui é LD, o vetor que foi acrescentado é combinação linear dos outros vetores. Isso significa então que qualquer vetor de V é combinação linear dos vetores U1 até o N. Então qualquer vetor de V é gerado por U1 até o N. Ora, ele já era um conjunto Li dentro de V e agora gera o espaço, portanto é base. Ok? E com isso finaliza. Por quê? Porque V agora é gerado por esse vetor, que por outro lado era base de U. Então V é igual a U. Tá certo? Essa é a demonstração. Aqui é uma pergunta. Eu, na verdade, já respondi isso em uma aula aí para trás. Pergunta é: todo espaço vetorial tem uma base? Todo espaço vetorial tem uma base? A gente viu em uma aula para trás que se V é um espaço vetorial finitamente gerado, se ele é um espaço vetorial e além disso ele tem um conjunto finito de geradores, então a gente viu que V tem base. Mas a pergunta aqui é mais ampla. Todo espaço vetorial tem base? A resposta nossa, por enquanto, é: se ele for finitamente gerado, sim, ele tem base. Mas a pergunta é ampla. Todo espaço vetorial tem base? A resposta ainda é sim. Todo espaço vetorial tem base, inclusive os de dimensão infinita. Mas a demonstração não é mais simples. A partir desse momento, a demonstração é complicada. Usa um resultado bem complexo da matemática chamado axioma da escolha e lema de Zorn. A gente não vai fazer aqui, um dia eu faço. Esse teorema ele recebe um nome bonito, é Teorema da base de Hamel. Hamel foi o cara que escreveu ele pela primeira vez. Tá bom? Aqui eu escrevo isso que eu acabei de falar. E é isso. Eu deixo para vocês aqui alguns exercícios. Tá certo? O primeiro deles é: em cada item abaixo encontre uma base para o espaço das combinações lineares. Tá bom? Só um segundo. Maria, depois, no exercício 2, eu peço para calcular as dimensões. Então, calcular a dimensão significa você tem que achar uma base desses espaços. Ok? Exercício 3. São afirmações que são feitas, eu estou pedindo demonstração. Típico exercício para matemático, né? Demonstre, faça, conclua, etc. E outras aí, a 4 e 5. Essa 5, gente, tá nos complexos, vocês podem excluir ela, tá? Deixa eu ver, peraí. Não. Ela tá nos complexos, mas eu estou pedindo para calcular dimensões. Tá. Não, para fazer sim. Isso aí dá para fazer.
É espaço vetorial real. Mostrar que os complexos é um espaço de dimensão 2 e que o C2 é um espaço de dimensão 4. Aqui depende do corpo K, né? Ah, tá certo. Aqui no caso é os reais. Beleza, é isso aí. Agora... Só um minutinho que eu estou vendo aqui o que vem na frente. Só um segundo. Fazer o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. Vocês, quem quiser tirar dúvida, pode ficar na sala, fica à vontade. Na próxima aula, provavelmente a gente encerra o assunto da prova. Então, como é que vai ser o esquema? Prestem bem atenção. Se tudo correr bem, na próxima aula eu encerro o assunto. Na quarta-feira eu faço exercício. Tá certo? Tem algum feriado previsto para a semana que vem? Porque essa semana foi horrível, né? A semana passada e essa. Abra o microfone e fale, eu não consigo adivinhar, não. Professor, esses feriados são tudo surpresa, a gente nunca sabe. Exatamente. Tá bom, então vamos supor que tudo seja normal, vai ser assim. Segunda-feira eu encerro matéria. Quarta-feira a gente faz exercício. Se precisar, na sexta a gente faz mais exercício. Se não precisar, na sexta eu dou aula normal já para outro assunto. A segunda-feira seguinte é prova. Então, abrir aqui o calendário para vocês verem, eu estou falando assim. A nossa prova, de um jeito ou de outro, vai ser na segunda, dia 3. Se não houver nenhum imprevisto, é na segunda, dia 3. É a prova. No dia 26, que é segunda que vem, a gente vai concluir a matéria. No dia 28 vai fazer exercício. No dia 30 eu ainda vou ver. Depende do dia 28, tá certo? Entenderam? Então o que é que tem que anotar é que no dia 3 tem prova. A prova vai ser feita Tranquilo. no cigarro. Se não houver nenhuma mudança também. Se qualquer mudança eu aviso a vocês, beleza? Daquele mesmo jeito, né, professor? A priori sim, do mesmo jeito que a gente fez antes, eu só vou ver lá como é que eu faço pra... Ainda vou ver como é que eu faço. Vou preparar a prova só depois de preparada Aí a que eu... gente entra aqui na aula também, né? Sim, entra aqui No dia. também. Tá. Isso, eu vou ficar disponível durante o horário da aula e tal. Tá bom? Bom, se não tiver mais dúvidas, gente, eu vou interromper aqui a gravação, tá?